Olha que chique, meu papelzinho. Eu esqueci meu tablet em São Paulo. Meu marido falou, você vai com papelzinho? Eu falei, eu vou. Ai, como eu gosto de profetizar a palavra sobre a tua vida. Creia, receba. Primeira carta a Coríntios, capítulo 15, verso 49. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Até que chegue 2025. Até que chegue 2026, porque vai ser um melhor com o outro, porque com o Senhor a gente anda de glória em glória. Fala para quem está do seu lado assim, 2024 vai ser o melhor ano da tua vida, em todas as áreas. Até que chegue 2025, ou 2026, até Jesus voltar, nós vamos viver os melhores anos das nossas vidas, um derramar sobrenatural do Senhor nessa terra. Mas não espere um ano novo se entrarmos com a mentalidade velha, se entrarmos pensando da mesma maneira antiga, se entrarmos fazendo as mesmas coisas velhas, não teremos nada novo. E o propósito de Deus para que a gente viva o sobrenatural dele, o extraordinário dele, é que a gente reflita a imagem dos céus, a imagem dele nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por quê? Porque esse foi e é e sempre será o projeto original de Deus para nós. Esse sempre foi e é e será o plano de Deus para nós. Gênesis 1, 26... diz assim, o Senhor Deus, e disse, Bara, quando Deus diz, o milagre acontece, as coisas acontecem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Devemos refletir a imagem dos céus, né? A imagem de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis e tudo que rasteja pela terra. Quando o Senhor Deus cria o homem, e ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não imagem carnal, visível, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que tenha nele, que ele reflita, que ele viva tudo que nós temos e somos. Que ele viva, que ele reflita amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, domínio próprio, mansidão, o fruto do Espírito. Que ele viva, que ele reflita os atributos, nossos atributos, os atributos de Deus, justiça, misericórdia, santidade. O projeto de Deus para o homem é que a gente tivesse uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de domínio e não sermos dominados, uma vida sem enfado e sem canseira, porque Deus estaria com o homem todos os dias. Para Adão era uma vida perfeita e era isso que Deus queria. Enquanto Adão se relacionasse com Deus todos os dias, nada seria peso, porque seria feito através do Senhor. O projeto de Deus não mudou para nós. O Senhor continua querendo que nós espelhemos, vivemos e que as pessoas vejam em nós a alegria de viver, paz, fé, da certeza de que as tribulações vêm, mas elas passam. O deserto chega, mas acaba e a terra prometida está chegando. Alegria, paz, paz. O que mais tem faltado? Mansidão, domínio próprio. Né? Uma vida de regozijo, uma vida sem cansaço, uma vida de renovo, com a
presença do Senhor. O projeto original de Deus é que a imagem de Deus, do Senhor, refletisse, né? E a gente exercesse, vivesse essa imagem todos os dias, e que a gente continue vivendo ou comece a viver a partir de hoje, né? E aí, como a gente sabe, né? Esse era o projeto original de Deus. Tudo era fácil para Adão, para o homem. Tudo era fácil porque era baseado num relacionamento diário com Deus. Fala, tudo era fácil. Porque era baseado num relacionamento diário com Deus. Fala, tudo será fácil para mim, se for baseado num relacionamento diário. Com quem? E o que mais a gente não tem é um relacionamento diário com Deus. Não porque talvez a gente não queira, mas porque o diabo cria coisas para nos fazerem perder esse momento de relacionamento, para que a gente não viva o projeto original de Deus, de imagem e semelhança, de vida plena, de gozo, de alegria, de paz, de fé e de poder, com Jesus no controle de todas as coisas. Do extraordinário, eu gosto dessa palavra, porque nós vamos viver um ano extraordinário com o Senhor. Amém? Mas como a gente sabe, Gênesis, e nisso, Gênesis 2, 16, 17, quando Deus cria tudo isso para o homem, quando Deus estabeleceu essa perfeição, essa vida plena, esse gozo para o homem, Ele só deu uma ordem. Ele só falou assim para o homem: o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore dos jardins comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Adão podia desfrutar de tudo, mas o Senhor colocou uma condição, uma única condição: não toque, não coma, não mexa nessa árvore. Você pode comer de todos os outros frutos, mas essa aqui não, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Não era morte só física, era a morte de todos os propósitos de Deus para ele. Era a morte do amor, da alegria, da paz. Ele ia perder o relacionamento, era a morte da presença, do relacionamento com Deus. E assim ele continuou vivendo e obedecendo a única ordem de Deus. E como a gente sabe, Gênesis 3, verso 8, o homem, a serpente, o mais astuto dos animais, né? Enganou a Eva, a mulher, que depois ela vai chamar Eva é a mulher, né? A varoa. Depois Eva é só depois do pecado. Enganou a mulher, ela desobedeceu, pegou do fruto da árvore que não podia, vocês sabem disso, deu para o seu marido. E a partir daquele momento, Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. E a partir daquele momento, eles se esconderam da presença do Senhor. A partir daquele momento, Gênesis 3:8, eles perderam a presença do Senhor, porque eles desobedeceram uma ordem, uma palavra, a palavra do Senhor. E eles perderam a presença do Senhor, que dava para eles amor, alegria, paz, renovo, força, fé, que dava plenitude de vida. Eles perderam. E em Gênesis 3:23, eu não sei se aconteceu alguma coisa ali, eles foram expulsos da presença do Senhor. Por causa de uma atitude, uma escolha. Gênesis 3:8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores.
começaram a perder a presença, a não estar mais querendo a presença. E o verso 23, o próximo. E o Senhor Deus, por isso, por causa da desobediência, lançou o homem fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Quando o homem perdeu a presença do Senhor, a vida não foi mais fácil, a vida se tornou enfado e canseira. Perdeu o amor, perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu o domínio. Era para ele dominar e não ser dominado. Era para ele, porque ele foi abençoado, né? Era para ele viver plenitude de vida. Perdeu, por causa da presença do Senhor, que foi tirada por causa do pecado, da desobediência. A partir daquele momento, a vida do homem se tornou difícil. A vida do homem agora era na força do seu próprio braço. A mulher ia ter dores e eles conheceram, enfim, tudo que não era projeto original de Deus para o homem. Tudo que não era. Então, o que eu quero profetizar, e eu tenho feito isso, por isso que eu compartilho com vocês, para 2024, a gente começar a fazer, a tomar cuidado, a praticar, a querer, não ter nunca mais uma atitude adâmica, não ter mais uma atitude como Adão teve. Toda vez que a gente tem uma atitude igual a de Adão, é como se realmente a gente tivesse, a gente está desobedecendo a Deus e perdendo a presença e tudo aquilo que Deus tem para nós. Como assim uma atitude de Adão? Primeiro deixa eu definir para você o que é pecado. Pecado é um ato ou uma vontade. Fala, atitude ou vontade que desagradam a Deus, que desobedecem à sua palavra. O pecado é uma impossibilidade de agradar a Deus. E se não agrada a Deus, não tem a presença de Deus. Se não tem a presença de Deus, não tem a plenitude de Deus no projeto original de Deus para a nossa vida. E aí estamos sujeitos o quê? Ao que o inferno quiser fazer conosco. Toda a minha oração de manhã, há mais de 2 anos, eu não peço nada para o Senhor. Ai, bispa, nossa, que isso? Não, eu não peço, eu peço a presença dEle. Porque eu sempre uso uma frase que a presença dEle faz a separação de nós com o inferno. Na presença dEle e a presença dEle é tudo o que eu preciso. Você precisa de milagre? Pede pela presença dEle. Você precisa de restauração no casamento, com o filho? Precisa de milagre na empresa, no trabalho financeiro? Pede a presença dEle. Porque nele, e nele está tudo o que a gente precisa. Então, quando eu peço a presença dEle, eu falo, tua presença na vida dos meus filhos, no casamento, tua presença no Senhor, no meu trabalho, a tua presença. E ultimamente, por que a igreja do Senhor Jesus não tem vivido a plenitude de Deus, o projeto original de Deus? Porque a gente tem clamado e não tem acontecido por causa do pecado. Mas só que as pessoas na igreja estão achando que tem pecadinho e pecadão. Adão não matou, Caim depois matou, né? Mas Adão não matou, não roubou, não se embriagou. Mas Adão desobedeceu a palavra de Deus. Nós não podemos mais ser uma igreja do Senhor Jesus, que não fuma, não bebe, talvez não tenha vícios, não adultera, mas que às vezes não mente, que às vezes mente. E principalmente uma igreja que não busca a presença do Senhor diariamente. Não vamos viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, se a gente não buscá-lo diariamente. Se a gente não vencer, né, as coisas que nos roubam esse tempo. A igreja do Senhor Jesus está se acostumando com um mundo baseado, chamado de pós-modernidade. E um mundo que, essa pós-modernidade, ela é fundamentada em 4 pilares. Que é o relativismo,
o liberalismo, o hedonismo e o consumismo. O mundo aí fora, o liberalismo, tudo pode. Eu posso todas as coisas. Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso. Se é certo ou não é errado, para mim é certo, eu posso fazer. O relativismo, gente, aí fora não existe mais verdade absoluta. Deus, não existe um Deus verdadeiro, eu posso ter Deus em qualquer lugar. Mentira. O relativismo, não existe verdade, mentira. Mentira. E o mundo está baseado nisso e a igreja está se amoldando a isso. O hedonismo é aquele que o importa é eu sentir prazer. Mesmo que eu fira outra pessoa, machuque outra pessoa, isso não interessa, o importante sou eu. O consumismo, de comprar exageradamente, é pecado. Tudo isso é pecado. A igreja está se moldando a isso. E se está se moldando no pecado, se está se acostumando com o pecado, se está achando normal o pecado, não tem a presença de Deus, não tem os propósitos de Deus trazidos à existência para a nossa vida. Então a primeira atitude que a gente tem que lembrar todos os dias, e é um processo contínuo, fala, andar com Jesus. É um processo contínuo. Então é dia a dia, sem parar. Eu não cheguei aqui aonde eu estou, de um dia para o outro. Foi uma caminhada, está sendo uma caminhada. E eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar antes de me encontrar com Jesus. Continuo na caminhada. E é dia a dia sem desistir, sem parar, sem querer, não continuar. Eu quero alegrar o coração de Deus. E eu quero que você entenda que hoje eu tomo cuidado com cada fala, com cada atitude, para não ter um mínimo pecado ali, para não entristecer o coração de Deus e eu perder a presença dEle ou atrasar aquilo que Ele tem para a minha vida. Hoje eu tomo cuidado para falar. Não existe mentirinha ou mentirona, existe mentira, é pecado. Hoje eu tomo cuidado com as minhas atitudes, porque desagradou o coração de Deus, desobedeceu a palavra, por menor que seja, é pecado. Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo, as igrejas pregam, então a igreja será arrebatada, mas muita igreja vai ficar, sabe por quê? Porque não estão pregando a palavra de Deus. Tem igrejas pregando lá que hoje em dia não se pode mais falar para um jovem que não pode ter vida sexual antes do casamento, porque isso é normal. Tem que ensinar agora é se relacionar sexualmente com segurança. Isso é mentira. Está fora da palavra. Não vai perder a presença de Deus. Vai perder o projeto original de Deus para a sua vida. E você não vai viver o extraordinário de Deus em tudo que Ele tem para você. Precisamos estar atentos como está a nossa vida. Eu tomo cuidado com tudo que eu falo, que eu ajo. Mas ainda assim, mesmo assim, ainda a gente cai em armadilhas. Mas logo o arrependimento vem de uma forma tão genuína. E eu falo, Senhor, eu não quero atrasar o propósito que o Senhor tem para mim. Me ajuda a não pecar mais. Então, o primeiro pecado de Adão não foi, matou, mas ele somente desobedeceu uma ordem de Deus e perdeu a presença dele. Aí você pode falar assim para mim, mas bispa, mas o que? Então, como assim? Como é que a gente deve andar nos mínimos detalhes para que 2024, para que 2025, para que todos os dias da minha vida sejam extraordinários? O Salmo 15, coloca para mim, por favor. O Salmos 15, tudo o que for contrário a isso é pecado. Nas coisas mais simples, olha, Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Olha, quem pode ter acesso à presença dEle? Olha, quem pode desfrutar
realizar o extraordinário, o sobrenatural, o projeto original de Deus para suas vidas. Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Mentira é pecado. Afasta, tira a presença do Senhor das nossas vidas. Uma vida íntegra, correta em todas as áreas de caráter. O cristão deve ter uma vida íntegra, um nome limpo, né? Por onde quer que ele passe. Próximo. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos e nem fala mal dos inimigos. Murmuração, fofoca, maledicência é pecado. Te tira da presença do Senhor e faz com que atrasem os projetos de Deus para a nossa vida. Aí você vai falar assim, bispo, mas é tudo muito difícil. São coisas muito cotidianas, muito simples, que acontecem facilmente. Aconteciam. Porque a partir de hoje você entra num propósito que você entende que a mínima coisa pode atrasar todo o sobrenatural de Deus para a tua vida. Você não vai perder. Se você ama Jesus, se arrepende, você não vai perder o que Deus tem. Mas atrasa. Nós temos um caso, infelizmente, de um componente do nosso louvor que caiu com a namorada, né? E ela está grávida. E eu fiquei muito triste. E na hora que a gente chamou, que a gente soube, a gente chamou para tratar, eles colocamos para sentar, explicamos tudo que eles iam ser tratados. Eu virei para eles, olhei nos olhos deles e falei assim, eu quero dizer para vocês que o amor e o respeito que eu tenho por vocês nunca vai mudar. Mas eu quero deixar registrado a minha profunda tristeza e indignação por vocês terem ferido o coração de Deus. E por saber, e porque eu tinha, e o Senhor tinha muitos planos para vocês ministeriais. E eu quero dizer para vocês hoje, falei para eles, né? Que vocês não perderam esse propósito, mas atrasaram bastante. Porque o ministério de vocês agora vai estar por um tempo, né? Vocês vão estar afastados do ministério, sendo tratados. E só vão poder voltar ao ministério quando derem frutos. O fruto do Espírito. Quando derem o fruto da imagem e semelhança de Deus na vida de vocês e através da vida de vocês. Precisamos tomar muito cuidado. A igreja tem levantado as mãos e adorado o Senhor em todos os cultos. Mas tem tido uma vida mundana de segunda a sábado aí fora. E depois cobram de Deus, Senhor, então eu preciso de um milagre. Não, nós precisamos da presença dEle. Da presença dEle. Fala para quem está do teu lado, não existe pecadinho ou pecadão. Existe desobedecer a palavra de Deus. E as pessoas hoje estão querendo mudar, né? Ah, não, a Bíblia tem que ser reescrita. Que triste. É muito triste. E a segunda coisa, que é uma outra atitude que Adão teve, que tirou a presença do Senhor, a comunhão do Senhor com ele, foi a justificativa. Quando o Senhor pergunta assim, onde vocês estão? A gente ouviu a tua voz e a gente se escondeu. Senhor, vocês comeram do fruto que eu falei que não era para comer? Adão, a primeira coisa que falou, a mulher que o Senhor me deu e eu comi. Nós vivemos no mundo hoje, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai viver o extraordinário de Deus, a igreja que vai viver os milagres de Deus, você que vai viver os milagres de Deus em todas as áreas da tua vida, a partir de hoje não vai justificar mais nada. Ah, eu estou assim, bispa, porque o fulano fez isso para mim. Eu saí da igreja, bispa, porque eu fiquei decepcionada com homens.
Eu não gosto, sabe, de pessoas porque ela responde mal para mim. Sabe, bispa, lá no estacionamento eu fiquei bravo, vou sair da igreja porque o irmão não achou uma vaga para mim estacionar. Para de justificar as coisas. Um homem e uma mulher com a presença de Deus não justifica, não procura justificar a sua inocência. Um homem e uma mulher de Deus com a presença dele se arrepende, pede perdão. Se alguém pisar no teu calo, né? Você vai, não precisa, irmão, vim te pedir perdão, porque eu fiquei com o coração triste com relação a você e eu não quero isso. Sabe, se arrepende, para de justificar. As pessoas ficam justificando as coisas. A minha vida não anda porque eu tive uma vida tão difícil. A minha vida não anda porque você não sabe, meu pai, minha mãe, você não sabe a infância que eu tive. Eu não sei a infância que você teve, o que você passou, o que fizeram com você. Eu sinto muito, mas eu sei que tem um Deus, na presença dele, a cura, a renovo, há um começo novo, há tudo novo. Não sei. Eu gosto muito, tem uma psicanalista cristã lá na nossa igreja, eu gosto muito uma palavra que ela usa, ressignifica tudo. Foi tudo difícil, mas o Senhor te guardou e você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, metanoia, mudança de mentalidade. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Aí essa semelhança eu vou viver e as pessoas vão ver na minha vida. E aí a sua vida vai ter poder, vai ter milagre, vai ter sobrenatural, vai ter muita luta, mas vai ter vitória. Vai ter testemunho. Mas para de justificar. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo no start, no início de um novo tempo de imagem e semelhança de Deus. Mas como eu disse para vocês, é um processo. Eu fiz uma escolha há uns 3 anos atrás somente, né? Eu decidi que eu ia abrir os olhos todos os dias da minha vida e a minha primícia, o meu primeiro ato é para adorar o Senhor. Eu trabalho num posto de saúde, eu entro às 7 horas da manhã. E eu moro a 3 quilômetros do posto de saúde. Na realidade, quando está muito trânsito mesmo, eu levo 7 minutos de carro. É muito perto. Para quem entra às 7, eu podia acordar às 6h30, tomar café, sair de casa 6:50 e ainda chegava 6:55 no serviço. Mas eu acordo 5h20 todos os dias. Eu abro os meus olhos, vou direto na minha Bíblia, né? E falo, Senhor, me dá um livro hoje. O que o Senhor quer que eu leia? E vou lendo. E aí salta aos meus olhos um versículo. Eu printo e eu disparo para minha rede social, né? Eu disparo para minha rede. Quer ver? Tem gente, tem mulher, só para as mulheres, né? Tem mulher aqui, além da minha apóstola, da minha discípula, cadê a Andréia? Quem recebe meus está? Ah lá, a Andréia recebe. Se você quer receber depois, você me dá o seu contato, ou pega o meu contato que eu vou mandar para você. E aí eu decidi que depois disso, eu levanto, eu vou escovar meu dente, me troco, tudo direitinho. Aí eu desço. Aí já aciono o meu YouTube. E a minha playlist, só quero a presença do Senhor. Aquele louvor do Theo Rubia, que eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. E eu falo, Senhor, eu só quero tua presença. E nunca mais eu vou pedir mais nada, só tua presença. Só tua presença, só tua presença, só tua presença. Porque eu quero ser, eu quero ter, eu quero que vejam, eu quero viver a tua imagem e a tua semelhança. As pessoas falam, no trabalho que eu faço, né, que eu falei para vocês, então, e aí eu fico das 5h40 até cronometrado, tá tudo cronometrado, porque, né, eu tenho que ficar pensando, né, eu estabeleci horários. Eu fico das 5h40 até as 6h05 ouvindo louvor.
Eu só quero tua presença. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. E vou louvando, vou tomando meu café. 6h05 entro no carro. Aí, coloco lá, continuo o louvor. Outras da minha playlist, só pedindo a presença. O derramar da glória dele. E aí vou para o posto, orando em línguas. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. São 7 minutos só. Orando em línguas. Né? São 7 minutos. Mas, chego lá no posto, aí eu me preparo. Porque eu sei que o segurança que está lá, que abre o portão para mim, eu chego 6h25, né? Mais ou menos. Ele abre o portão para mim. E eu sei que ele não acredita em Jesus. Porque eu, todo dia, porque a gente vive a plenitude de Deus. A gente pede a plenitude de Deus, eu caminho para isso todo dia, então eu tenho que chegar com alegria, gente. Eu tenho que chegar com alegria, as pessoas têm que ver, haja que houver alegria. Fala para quem está do teu lado, haja que houver alegria. Alegria de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? E aí todo dia eu dou ré, porque eu entro de ré no estacionamento, eu abro o vidro e falo: bom dia, com muita alegria, alegria de mais um dia de vida com Jesus no controle de todas as coisas. E ele faz assim. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, na quinta vez ele ficou empapuçado. Eu, bom dia, com muita alegria, alegria de mais um dia de vida com Jesus no controle de todas as coisas. Aí ele falou assim: doutora, esquece, eu não acredito em Jesus. Aí eu no carro, ele em pé aqui na janela. Eu falei: não, você acredita em quê? Em OVNI. Aí eu falei: marciano? Aí ele falou: é. Falei: pô, cara, marciano sou eu, né? Porque o meu nome é Débora Marciano. O meu marido é Ricardo Marciano. O meu filho é Luiz Felipe Cunha Marciano. Guilherme, nós somos tudo marciano. Nós somos de outro mundo. Entendeu? Falei: cara, marciano sou eu e tu não acredita em Jesus? Não. Falei: pois é. Então continue acreditando no que você quiser. Que eu vou continuar acreditando em Jesus, vou continuar falando com muita alegria para você, e você vai continuar com essa cara feia aí, porque ó, de OVNI não vem nada. Aí foi. Todo dia, bom dia, com muita alegria, alegria de mais um dia de vida com Jesus no controle de todas as coisas. Bom dia, com muita alegria. E não, eu vou. Aí um dia, eu dei a ré, abri o vidro e falava: bom dia. Aí ele fez assim: bom dia, com muita alegria. Aí eu fiz assim para ele. Ele: o quê? Eu falei: tem mais, tem mais. Ah, aquele negócio com Jesus, né? Isso! Com Jesus no controle de todas as coisas. E um dia ele vai profetizar. Ele vai receber. Porque a minha alegria, a tua paz vai contagiar as pessoas. Mas para isso a gente precisa ter. E precisa ser a imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa vigiar e tomar conta para não pecar. Não desobedecer a palavra de Deus. Porque se atentamente você ouvir a voz de Deus, guardar no teu coração e praticar, as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Vai viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Então cuidado com o pecado. Não existe pecadinho e não existe pecadão. Existe desobedecer, entristecer o coração de Deus. Pare de justificar. Se arrependa. E fala: não, Senhor, eis-me aqui, vamos nessa, estou nessa. Tem um coaching cristão, Paulo Vieira, se não me engano. Ele fez um livretinho, muito legal, é um livreto bem pequenininho, mas o título é O Poder da Autorresponsabilidade. Nada mais é do que parar de se justificar e realmente, sabe, eu errei porque não fizeram nada para mim, mas eu fiquei bravo, eu errei porque me fizeram alguma coisa e eu não perdoei, eu errei porque eu não quero mais ver a cara do irmão, nem pintado de ouro, eu errei. Para de justificar. Se arrependa e agrade o coração de Deus. Porque Ele tem
o sobrenatural de Deus, dele para você em todas as áreas. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E não é só a morte física, como eu falei para vocês. É a morte de sonhos, é a morte de alegria, de paz, né? É a morte de falta de fé. É a morte da fé, né? Trazendo falta de fé. Então, esse start de hoje é para você avaliar, ou não só avaliar, mas para você se posicionar. Não esquece que é um processo, é dia após dia, contínuo, sem parar. Não é de um dia para o outro. Então não desista se no primeiro dia não der certo. Não desista se no segundo. Caminhe na direção do teu alvo, que é voltar ao projeto original de Deus e refletir, como em Coríntios, né? É a imagem do céu e ser a imagem de Jesus aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus precisa disso nesses últimos dias para que seja arrebatada. Ou principalmente para que Ele faça de novo o avivamento. Ele precisa encontrar homens e mulheres com a presença dEle. Homens e mulheres que desejam a presença dEle mais que o ar que respira. Homens e mulheres que não consigam acordar sem pedir a presença dEle, porque sabe que a presença dEle é a separação do inferno conosco. Na presença dEle não vai ter nenhuma seta do inferno que vai chegar na nossa casa, na nossa família, em qualquer área da nossa vida. Mas a presença dEle de verdade, num relacionamento diário com o Senhor. Só assim 2024 vai ser sobrenatural. Só assim nós vamos viver o extraordinário de Deus em todas as áreas. O que você está precisando nessa noite? Qual é o milagre da tua vida? Peça a presença do Senhor. Viva a presença do Senhor diariamente. Seja a imagem e semelhança da presença do Senhor. E você vai me contar o teu milagre. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Para encerrar, Atos 17:30 diz assim: no passado, antes de vocês ouvirem essa palavra hoje, já é passado, já foi. Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora, a partir de hoje, dia 14 de janeiro, que dia é hoje? 13 de janeiro de 2024, a partir de agora, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Que haja arrependimento hoje, não só das coisas que fizemos ou fazíamos, que entristeciam o coração de Deus, mas que haja arrependimento principalmente pelo desejo da presença do Senhor não ser prioridade na nossa vida. Queria depois, eu vou orar por você, mas para que isso seja uma verdade na tua vida, como é na minha. Mas não foi sempre assim. Agora em março, eu não gosto de falar isso, mas lá vou eu, né, que eu faço sempre essa brincadeira. Agora em março eu faço aniversário. 60 anos. Fala para quem está ao teu lado, nossa, não parece. Fala, pelo amor de Deus. 60 anos eu faço. E não foi sempre assim. Infelizmente eu perdi bem uns 50 anos sem viver de verdade a presença do Senhor, sem ser imagem e semelhança do Senhor. Por isso que eu posso te dizer com autoridade, é um processo contínuo, é um desejo dia após dia. E ainda eu vou contar para vocês, quando eu voltar, eu tenho um louvor na minha playlist que eu cantei para vocês agora, que fala assim: Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. E eu vou viver isso um dia. Eu vou viver isso. É o que eu clamo todos os dias. Eu quero estar no altar, eu quero estar sentada, ouvindo a palavra, adorando ao Senhor. E realmente cair. Por causa da presença do Senhor. Eu tenho experiências sobrenaturais com o Senhor. Mas ainda são muito pouco perto daquilo que Ele quer fazer. Para aquilo que Ele quer se revelar. Para mim ou para você. Eu ouço a voz dEle.
né? Eu tenho, como eu falo para vocês da minha primícia de manhã, eu tenho experiência com ele. Então, às vezes, teve um dia, né, que o carro que eu vou pro posto que eu trabalho é um carro automático, né? Então não precisa mudar a marcha. Então eu abri a janela e, adorando o Senhor, né, na minha playlist, ele fez assim: me dá a mão. E eu botei a mão pela janela assim e fui assim até o posto de saúde, dirigindo e segurando. Eu tinha certeza, eu sentia que ele segurava a minha mão pela janela. Eu tenho experiências fantásticas com ele, mas eu quero que você tenha experiências maiores ainda, de não poder ficar de pé. Mas para isso a gente precisa tomar cuidado com o pecado e entender que a gente não pode se conformar com o mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo vai viver desgraças, o mundo vai viver os piores dias das suas vidas. Você pode ver o que está acontecendo, é o princípio do fim, ainda não é o fim, porque Jesus ainda não voltou, vai voltar, mas antes de voltar, Ele vai derramar o sobrenatural da presença dEle na vida daqueles que quiserem e que creem. É sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O start de Deus para hoje diz: ainda não voltei, para que você viva o meu sobrenatural em todas as áreas da tua vida, mas reflita a minha imagem e semelhança num relacionamento diário comigo, diz o Senhor. Diz o Senhor. Toda escolha tem uma consequência, boa ou má, e que daremos conta a Deus. O homem, desde Adão, sempre foi livre para fazer a escolha. O que você vai escolher a partir de hoje? Gálatas 6:7, para encerrar, diz assim: não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então semeie a presença do Senhor todos os dias da tua vida. Cadê o louvor? Que o Jeová Rafá, o Deus da cura, se manifestará num milagre. Jeová Jirê, o Deus da provisão, se manifestará num milagre, né? O Jeová Shalom, o Deus da paz, se manifestará. O El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, se manifestará. O Elohim, o Deus Supremo, se manifestará. O Adonai, o Senhor, se manifestará. Porque a partir de hoje, 1 Coríntios, como eu falei, 15:49, a gente tinha a imagem terrena. Nós nascemos com a semente do pecado. Nós nascemos na descendência de Adão. Mas agora, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, todos aqui já declararam Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Tem alguém aqui que nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador? Declarou: não, eu gosto de Jesus, eu vou na igreja. Não estou falando isso. Você já declarou com a sua boca para o mundo espiritual ouvir? Se você não declarou, depois você levanta a sua mão, vem falar comigo que eu quero orar por você, para que o start de Deus no sobrenatural comece na tua vida. Né? Então, se a gente já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora é a imagem não mais terrena, não mais do homem caído, não mais do pecado. O pecado não vai ser mais a marca da nossa vida. A imagem e semelhança de Deus, o fruto do Espírito, né? Os atributos de Deus serão aquilo que farão parte da nossa vida, serão vistos e vividos. O homem terreno escolheu agradar a si mesmo. O homem espiritual resolveu agradar a Deus. O homem terreno se afasta do relacionamento com Deus. O homem espiritual quer a presença do Senhor todos os dias. O homem terreno se desvia dos propósitos de Deus. O homem espiritual vive o extraordinário de Deus. Fecha os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Qual é a escolha que você vai fazer? Mas de verdade, porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher.
Você vai continuar plantando uma vida natural? Você vai colher resultados naturais. Você vai continuar plantando uma vida sem a presença do Senhor? Você vai colher uma vida sem a presença do Senhor, sem amor, sem alegria, sem paz, sem fé, sem renovo, sem restauração, sem cura, sem milagre, sem sobrenatural, sem extraordinário. Qual a decisão da sua vida? Mas que 2020, já passaram muitos anos, eu não sei quantos anos você tem. Mas eu te garanto que já passaram muitos anos e que realmente talvez não tenha havido ainda o posicionamento correto da tua vida em Cristo. Mas hoje o Senhor te chama. Hoje Ele marcou um start. Esses dias Ele marcou um start. Porque Ele está voltando. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, aquela que está sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem pecadinho ou sem pecadão, sem conformidade com o mundo, essa vai ser arrebatada. Os outros, mesmo a igreja na face da terra, muita gente vai ficar. Então que hoje você possa entender, não existe pecadinho nem pecadão. Existe não agradar e não obedecer à palavra de Deus. E pare de se justificar. Pare de falar que a tua vida não deu certo por causa de fulano, de ciclano, de situação adversa. Ressignifique a tua vida hoje, dizendo até aqui, Ebenezer. O Senhor me sustentou, me guardou, cuidou de mim. Para quê? Para que a partir de hoje eu viva o extraordinário de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, obrigada por essa palavra, porque primeiro veio para a minha vida, segundo veio para a minha vida, porque eu estou ministrando ela de novo. E assim como eu desejo ardentemente viver essa palavra, eu profetizo sobre cada um aqui, Senhor, uma sede desesperada e sobrenatural pela Tua presença. Eu profetizo sobre aqui um fogo no coração para um relacionamento diário contigo. Eu profetizo aqui, Senhor, um desejo imenso de não ferir e entristecer o Teu coração, desobedecendo a Tua palavra. Mas principalmente eu profetizo a Tua presença, fortalecendo cada um aqui. Na certeza, Senhor, de que Teus propósitos são muito mais do que imaginamos ou pedimos para cada um. Senhor, em nome de Jesus, é na Tua presença que está tudo aquilo que nós precisamos. É a Tua presença, é na Tua presença que estão as respostas para qualquer pergunta, a direção para qualquer caminho, a Tua presença, porque Tu és, Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Oh Papai, marca cada família aqui representada. Enche cada coração aqui na certeza de que o projeto original de Deus para cada um aqui é vida de vitória em Cristo Jesus. Ei, machei que suriandai que temai.